Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Deixa eu só fazer aqui. A ideia eu vou apresentar um pouquinho, aí a professora Islene vai falar um pouquinho no final também, um pouquinho sobre tudo, qual que é a ideia da universidade aí também, em alguns aspectos aí, que a gente vai comentar aí, tá bom? Vou fazer um compartilhamento aqui da minha tela, só um minutinho, vou compartilhar, entrada, compartilhar a tela inteira, apresentação. Tá. Seguinte, me escutam bem aí? Tudo legal? Deixa eu mostrar minha tela aqui, legal. Então é o seguinte, pessoal, uma das coisas que anda acontecendo na universidade, num contexto como um todo, é a questão de edição de arquivos PDF dentro da universidade. Então, a gente, dentro do Instituto, a gente levantou uma necessidade aqui dentro dessas ferramentas que estão sendo utilizadas, e aí no contexto mais pensando em privacidade, segurança. Então a gente tivemos algumas coisas que chamaram o nosso alerta, ligaram nossas luzes aqui de emergência, para tomar um certo cuidado. Né? Isso a gente conversando com o professor Islene e outras pessoas mais, o áudio está saindo aí, pessoal? Tá, né? É que eu só vi uma mãozinha para baixo aí. E uma das coisas mais que a gente ficou meio em alerta, assim, são que dados da universidade estão indo para fora e estão sendo reindexados por soluções lá fora. Né? Teve um caso que aconteceu no Instituto, né, de um dado de um professor que vazou, que acabou sendo usado para aplicar um golpe. Então, isso é muito complicado. Então, qualquer tipo de dado nosso que tenha, que é vazado, ou que é colocado lá fora em soluções públicas, podem ter um vazamento de dados ali dentro, de um modo geral. Tá? E aí, a pedido da professora Islene, a gente fez uma avaliação das soluções que tem, do que tem, como tem. E uma das coisas que tem, então, o uso de edição de ferramentas de PDF é uma coisa frequente dentro da universidade. Né? Setores acadêmicos, setores administrativos dependem muito disso. E eles precisam fazer edição para fazer juntada de processo, para cortar algum determinado dado ali dentro, para manipular ou tirar algum conjunto de dados. Então, existem vários tipos de edições que são feitos em arquivos PDF. Né? E uma das ferramentas mais comuns no mundo utilizada é o I Love PDF. É um site que você entra lá, submete o arquivo lá e faz qualquer tipo de edição, né? Aí você vai ler lá as informações, fala que, não, a gente não usa esses dados para terceiros, mas a gente pode usar para qualquer fim, e não sei o quê. Então, o contrato é bem ambíguo ali dentro. O contrato de como usar o seu dado ali é bem ambíguo, de modo geral, né? E aí, quando a gente pensa em solução, a melhor maneira de se precaver com isso é ter uma solução local. Né, usar uma ferramenta tipo PDF-SAM, a versão free, usar o PDF Unicamp, que é desenvolvido pelo pessoal da DAC, ou usar um Acrobat pago, né, um Acrobat que tem versão com editor. Então, essas coisas acabam facilitando aí, a edição de PDFs de uma maneira mais segura, né, quando você tem um software instalado localmente. Né? Mas também nada impede que aquele software copie alguma coisa e mande para fora. Também é bem complicado. Por isso tem que ser avaliado pelas equipes técnicas para poder ter uma melhor solução ali dentro. Então, qual que é o risco? A necessidade de observar essas privacidades e estar na conformidade de LGPD. Porque não adianta nada a gente ter várias soluções, ter um sistema corporativo, com sistemas de controle, antivírus, toda a solução para poder precaver a privacidade e a conformidade com a LGPD, e a pessoa está fazendo o upload numa ferramenta pública, num I Love PDF, numa outra ferramenta que está lendo os dados ali dentro. E são dados institucionais, que às vezes são dados sensíveis, são dados que são preocupantes ali de modo geral. Né? Então, existem algumas soluções no mercado ali, né? Então tem o PDF Unicamp, o PDF-SAM, o próprio Acrobat, que são softwares instalados localmente. Está instalado no computador do usuário, o usuário faz as edições ali dentro, né? Tem ferramentas que fornecem uma solução como essas soluções web, que pode ser instalado localmente, né? Tem uma ferramenta chamada Streaming PDF, que inclusive o pessoal da União Europeia utiliza muito essa ferramenta e compartilha por meio governamental ali dentro. Isso facilita, né, porque existe um controle dos servidores da solução como um todo.
né? E existem essas ferramentas públicas, como o I Love PDF, PDF 24 e outras ferramentas que você faz o upload para o servidor, que às vezes nem está hospedado no Brasil, então também já está fora de conformidade, porque não é soberania brasileira. Então, se precisar entrar com uma ação judicial, tem que ser fora daqui. Então, a informação está lá fora, e aí é regido pelas regras do país que está hospedando ali, e a gente está fazendo o upload do arquivo lá para dentro. Então, isso são muda de lado, tem a tela, sabe? Acho que tem o microfone aberto aí. Clica no WhatsApp, por exemplo. Aí. Seu som está fechado? Opa, deixa eu fechar. Eu não consigo mutar aqui. Tá, beleza. E uma das coisas, então existe esse perigo de nós mesmos estar fazendo o upload dos nossos arquivos, né, para fazer uma edição lá fora. E ninguém sabe o que vai ser utilizado lá dentro. A melhor solução era usar a solução local, instalado localmente, né? Mas se não tem, eu estou acostumado a usar uma ferramenta mais dinâmica, que tem mais ferramentas, que tem tudo de edição ali dentro, as pessoas acabam correndo para soluções públicas. E isso não é só no âmbito do PDF. Seja num conversor de PDF para JPEG, num conversor para PNG, para PDF. Então, tem vários tipos de soluções online que a gente está mandando dados lá para fora. E isso é perigoso. É muito perigoso. Né? Tem soluções que prometem, igual essa PDF Shelter, ele fala, ó, só no PDF Shelter você processa arquivos PDF no seu browser, evitando comunicação com terceiros. Ou seja, ele manda componentes para o browser, que são como se fossem ferramentas para o seu browser, que é a sua caixinha de internet ali, para poder receber e manipular os seus PDF localmente. Né? Isso é a solução até de um ex-aluno do IC aqui. Né? Então, é uma solução que é mais segura, entre aspas, assim, dentro. Eu não sei porque eu não analisei aquilo ali dentro, né, com tudo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, quando a gente pensa em risco de usar ferramentas públicas, é o risco de vazamento de dados, a exposição de informações sensíveis fora do nosso controle institucional. E as pessoas estão fazendo, às vezes, nem por maldade. Ela coloca no I Love PDF lá, porque, não, é uma ferramenta que eu conheço, é muito mais fácil, resolve meu problema. E realmente, vai lá e resolve o problema dela. Só que ela já colocou os dados lá fora. Então, isso é bem complicado ali dentro. Né? E aí, esses dados podem ser processados por ambientes externos, né? Onde não tem jurisprudência brasileira. Tem dependência e risco de coleta de dados. Saber usar para fazer tracker, saber quem que está usando, como está usando, que tipo de dados está sendo manipulado dentro da universidade, né? Então tem dependência. Por mais que a empresa fale, não, ó, eu uso seus dados só para mim, para meus fins, mas eu te forneço a ferramenta gratuita. Então existe um risco muito grande ali dentro. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem uma ferramenta chamada Pinterest, que é uma ferramenta de edição de imagens, você coloca em imagem. E aí, a sua imagem, quando você coloca, ela fica público. Eu andei recebendo uns e-mails recentemente de informações, falando, ó, aqui tá umas informações de algumas coisas. E aí eu recebi esse link aqui. Olha isso aqui, ó. Olha quanto CNH tem disponível na ferramenta, ó. Se você olhar, tem CNH de tudo que é tipo de pessoas, que coloca para uma simples edição, ó. Vou editar minha CNH ali dentro, ó. CNH, 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 CNH. A pessoa foi lá, resolveu o problema dela, cortou lá a CNH, deixou bonitinho, converteu para PDF. Tá tudo público. Né? Eu consigo usar essas imagens aqui, ó, até para fazer comparação no Nubank, se eu quiser fazer. Porque tem a cara da pessoa, o documento ali que precisa fazer. Eu ponho isso aqui numa outra ferramenta terceira, eu consigo fazer validação de abertura de conta. Então, é um risco de informação ali dentro. Isso tem para certidão de nascimento, para diversas coisas. Então, olha o risco que as pessoas estão colocando seus dados ali dentro. Então, é muito complicado as ferramentas públicas que os utilizam. E se a gente não tiver um controle e não orientar direito, vai ser um problema. As pessoas, às vezes, nem fazem por desconhecimento. Eu coloco lá a certidão de nascimento do meu filho, ela vai lá, me converte em PDF e resolveu a minha vida. Mas por desconhecimento daquilo ali dentro. Então, usar as ferramentas públicas são bem complicados de modo geral ali dentro. Né? Então, pensando em ferramentas disponíveis, a gente tem soluções tipo PDF-SAM,
Você vai instalar localmente, que é gratuito, tem as funcionalidades básicas para junção, divisão e junção de PDF. Então, tem uma ferramenta que faz isso. Gratuito, você instala na sua máquina e faz isso daí, né? A própria DAC criou uma solução que é local, você instala no Windows, não tem autenticação e oferece até assinatura digital. Preciso assinar digitalmente um documento usando certificados digitais, eu consigo também, né? E aí tem uma outra solução, que é a Sterling PDF, que é uma solução web, que foi um dos caminhos que a gente encontrou aqui dentro do Instituto, para fornecer para os nossos usuários, para evitar usar o I Love PDF. E aí a gente faz campanhas internamente falando, ó, pessoal, seguinte, não utilizem soluções I Love PDF, soluções que não são, que são públicas ali dentro, né? Que são públicas. Então, tente sempre usar uma solução local ou use essa ferramenta web se precisar. Que a gente tem um controle e consegue ter um certo controle em cima daquilo que está sendo utilizado ali dentro, né? Ferramentas como I Love PDF ou similares tem um risco de vazar dados. Do mesmo jeito que você vira a CNH, certidão de nascimento ali, disponibilizada numa ferramenta de edição de imagem. Então é muito complicado de um modo geral assim, né? Então se a gente pensar num comparativo de soluções, né? O PDF-SAM, PDF Unicamp, perto do I Love PDF, perto do Sterling PDF, é local. Então o acesso depende dos acessos locais ali dentro. Só vai acontecer se tiver um vazamento de dados a partir da sua máquina, né? Já no Sterling PDF, uma solução web que pode ser instalada on-premise, ou seja, instalado dentro da instituição, ela tem um controle, pode ter um controle por usuário, com autenticação unificada. Os dados estão para um servidor, mas é um servidor que existe um controle sobre aquele domínio. Os dados estão fazendo uploads para aquele ambiente que é controlado. Então, existe um controle maior ali dentro, né? Já o I Love PDF, não se sabe onde está fazendo o upload, como está fazendo o upload, como esses dados estão sendo utilizados, né? Então, baseado nisso, então a gente tem controle institucional, tanto com solução local ou uma solução web on-premise. Faz parte dos compliances da LGPD, né? Então ele garante todas as normativas do LGPD, tanto uma solução local ou com uma solução web on-premise. Já o I Love PDF ou seu similar também não. Sem rastreio externo, né? Ou seja, que alguém consiga identificar quem que mandou aquele documento, como mandou aquele documento, né? O I Love PDF não garante isso, mas os nossos aqui garante, porque são locais. É lógico que se precisar fazer rastreio interno, também dá para fazer e ter um controle em cima disso. Mas aí sai todo sob o regimento da universidade, todo sob o regimento e regras normativas da universidade, né? Instalação local, então permite, né? O Sterling não permite. Multiplataforma, em soluções que tem instaladas, ou seja, instalar Windows, Linux, Mac. O PDF Unicamp ele só instala para Windows, mas PDF-SAM instala Windows, Linux e Mac também, né? Aí soluções web geralmente são multiplataforma, porque geralmente acessa via browser, então todos eles são. Né? Suporte técnico, geralmente tem todas as empresas por trás, né, que estão envolvidas. Aqui no PDF Unicamp quem toma conta é a DAC, que toma conta ali dentro. O Sterling tem uma solução e uma comunidade open source em cima disso, então tem um pessoal que toma conta em cima disso. O I Love PDF, somente quem toma conta é o pessoal que mantém ele lá dentro. Tá? Eu vi no chat ali, depois eu até pego as perguntas que estão no chat e aí eu falo um pouquinho ali dentro, tá bom? Tá, então se a gente fizer um comparativo de uma solução local, como o PDF Unicamp, o PDF-SAM ou o Sterling PDF, são soluções que são diferentes. Porque, igual, no próprio IC aqui, a gente tinha instalado o PDF-SAM, PDF-TK, várias ferramentas de edição PDF. Mas, mesmo assim, as pessoas estavam indo lá no I Love PDF e editando os PDF pelo I Love PDF. Aí você fala, William, mas é maldade da pessoa? Não. Isso aconteceu porque a pessoa não tinha a explicação, ela não sabia que aquilo poderia gerar um prejuízo futuro, né? E ela acostumou, ela aprendeu a usar a ferramenta I Love PDF e facilitou a vida dela, ali como um todo. Porque às vezes o PDF-SAM não fazia uma coisa que ela precisava, às vezes o PDF-TK não fazia alguma coisa que ela precisava, então ela precisava de uma ferramenta para resolver o problema dela. Só que gerava alguns problemas ali dentro, né? E aí a gente dá uma olhada no comparativo,
tem muita solução que fazem coisas parecidas, né? No próprio C, a gente usou o Sterling PDF, porque é uma ferramenta que faz de tudo, desde assinatura digital, faz OCR, que converte imagem para texto, faz compressão, protege por senha, você consegue rascunhar para fazer sistemas protegidos. Então, tudo isso facilita muito ali dentro, né? Então, são ferramentas que têm valores agregados como a solução do I Love PDF. Então, se a gente fazer um comparativo, o que tem? O PDF Unicamp, PDF Sun oferece rapidez local, uso offline, né? O PDF Unicamp só no Windows. O Stealer também tem recursos avançados, segurança e controle institucional, né? Que aí no final até a professora Islene vai falar um pouquinho sobre isso, qual que é a ideia aí da Unicamp como um todo. Então, essas abordagens aí são abordagens que se complementam, são complementares. Nenhuma desqualifica a outra. Ah, eu estou acostumado usando com Acrobat. Eu tenho recurso para pagar Acrobat, editor? Beleza. Aí eu quero uma solução livre. Tenho soluções livres para fazer isso. Ah, mas a solução livre não atende o que eu preciso. Então, às vezes, uma ferramenta ou outra ajuda ali dentro, né? Por isso que é bom até falar com a equipe de TI, qual que é a melhor ferramenta para utilizar, né? E até profissionais de TI, às vezes, acabam desconhecendo certos problemas que podem ter. Porque, às vezes, não é claro para todo mundo um problema que pode ter ao fazer um upload de um documento numa ferramenta pública ali dentro, né? Então, quais as recomendações, né, para o comitê, que foi feito para o comitê, para todo mundo de modo geral, assim, né? Evitar usar I Love PDF ou similares, né? Então, desencorajar o uso de ferramentas públicas para documentos oficiais. Se é para uma, sei lá, para uma coisa de aula, para produção de alguma coisa que é pública já, tudo bem. Aquele documento vai ser público, de alguma maneira. Então, usar ferramentas públicas, que o documento que vai ser público, você só está publicando antes da hora, né? Sei lá, um edital de concurso de docente, que ainda vai sair, também não é legal também, né? Porque ele vai ter data para sair. Se alguém vaza antes, alguém vai ter informação privilegiada ali dentro. Então é complicado, né? Uma coisa é oficializar uma solução web que facilite, porque se as pessoas estão acostumadas a usar o I Love PDF, então tem que ter uma solução para a comunidade utilizar também. A gente também não pode falar não use. Você tem que dar uma solução para a comunidade utilizar. Então, criar uma solução como o streaming PDF, divulgar institucionalmente e fazer um controle sobre aquilo, né? Distribuir soluções de PDF, PDF Unicamp, PDF Sun, soluções free para quem não tem recurso para comprar o Acrobat, né? Existe até uma ferramenta que a gente colocou chamada Wikitick, que são para fazer documentações sobre coisas de tecnologia. Então, existem aqui, ó, deixa eu ver, dados, gestão, outro. Esse daqui está começando ainda. Suporte aqui, ó. Editores de PDF, ó. Então, todo mundo vai lá, contribuiu, teve uma thread lá de um e-mail que a gente conversou na GT Info, e aí cada um fala, eu uso esse, eu uso aquele, isso, faz aquilo. Então, ó, ferramentas offline para manipulação de PDFs gratuita. PDF 24, PDF Sun, PDF TK, PDF Arrangers e Tilling PDF, né? Ferramentas online que prometem segurança para manipulações de PDF. PDF Shelter, uma solução que a gente acabou criando aqui no IC para compactação, e uma solução lá do pessoal da FENF, até indicou que é do pessoal do TRT, que é do Tribunal Regional de Trabalho, que também tinha colocado ali dentro. Então, o legal disso daqui é que se a gente tem uma solução para começar todo mundo a compartilhar, botar as necessidades, porque realmente é difícil, às vezes, todo mundo fazer o mesmo trabalho, né? Porque você pega unidades, faculdades, cada um é uma ilhinha, né? Cada um tem um problema parecido com o do outro. E a gente tem que ter uma mania de compartilhar esses conteúdos, né? Tem essa documentação, descobri isso daqui, que não tem na documentação oficial da Unicamp, mas é fácil para fazer. Então, são coisas que acabam facilitando a nossa vida aí dentro, né? Deixa eu apresentar aqui de novo, tá? Então, distribuir uma solução. Então, a Wikitick lá dá dicas de quais soluções instalar, alternativa para instalação local ali dentro, né? E uma coisa muito importante é capacitação, né? Promover tutoriais, fazer fax, oficinas, né? Esse próprio workshop aqui já serve como uma base de orientação, de recomendação e de cuidados que a gente tem que ter. Não só para PDF,
Mas para qualquer tipo de conteúdo que a gente pensar, a gente tem que tomar um certo cuidado. Ah, eu tenho um documento doc, eu quero transformar ele em imagem. Pô, esse documento doc eu posso colocar em qualquer solução? Ah, não posso, porque tem um dado aqui que é sensível. É ao concurso que vai sair, eu estou fazendo as plaquinhas do concurso, como que vai ser a banca, não sei o quê. Então não coloque. Não coloque, porque se vazar informações, pode ser que, se alguém pegar que aqueles dados vazaram antes do tempo, pode ser que atrapalhe todo o concurso de modo geral. Então tem que tomar um certo cuidado como um todo, qualquer tipo de documento, né? Então, sugestões de passos institucionais, né? Produzir tutoriais de documentação, divulgar nas plataformas institucionais. Até o pessoal do comitê falou assim, talvez fazer sempre alguma coisa de boas-vindas com essas instruções. Então, existe um pensamento do comitê também de pensar de como fazer uma tratativa como isso daí, né? Realizar oficinas rápidas para capacitação, sei lá, mandar de tempos em tempos as informações. Olha, você sabia que os dados podem vazar? E você que está vazando os dados? Então, tem várias coisas que são pertinentes que a gente precisa tomar um certo cuidado, né? E aí, como papel institucional, a universidade também tem que monitorar e coletar, né, sugestões, monitorar as informações, se está tendo o uso do I Love PDF, se está usando a ferramenta institucional que a gente disponibilizar está sendo usada. Então, tudo isso também ajuda para também garantir que os dados não estão vazando. Então, um exemplo, se a gente monitorasse todos os acessos ao I Love PDF e falar, opa, está tendo muito acesso, tem muito dado vazando da universidade, a gente faz mais campanhas constantemente. E isso ajuda muito, de modo geral. Porque aí você fala, seguinte, pessoal, vimos que está tendo uma grande demanda em busca de sites do tipo X. É difícil monitorar todos, mas boa parte dá para monitorar e orientar as pessoas que estão fazendo errado ali dentro. Tá? Então, risco de qualquer software público, de modo geral, né? Privacidade e proteção de dados. Então, esses softwares públicos, aí geralmente que você não paga, você não tem um acordo assinado ali dentro, então eles podem fazer o processamento, armazenar as informações fora do país, né? Que riscos que violam as conformidades da LGPD brasileira. Né? Dependência de terceiros, né? O serviço pode ser interrompido a qualquer momento, alteração de condições, ou a partir de agora mudou a chavinha, não é mais assim, e custo elevado, né? Então, às vezes, tipo, teve uma solução que a gente está fazendo um monitoramento que era para 1.000 pessoas, ela custava X. Então a gente tinha recurso para pagar esse X para 1.000 pessoas. Depois de 2 anos, falou: não, agora custa X mais N. E aí dava para comprar 40 licenças do que nas 1.000 que a gente pagava. Então a gente virou refém também da empresa, né? Aí teve que fazer até que a gente teve que tirar um software aí do mercado. Então são complicados também, né? Custos elevados ali dentro. Segurança da informação, vazamento, ataques, configurações inadequadas podem expor dados sensíveis. As pessoas podem usar esses dados, seja ela para entrar no institucional, no meio tecnológico, ou usar para fazer ataques de pessoas, engenharia social, outras coisas más ali dentro, né? Teve alguns casos aí que eu não posso falar aqui porque eu não tenho autorização para falar desses casos, mas tem alguns casos que já aconteceram de vazamento de dados que levaram a pessoas a perder recurso, né? Conformidade e auditoria, né? Dificuldade de auditar tratamento, logs e políticas institucionais. Não adianta nada a gente ter várias políticas de uso, regras, que a pessoa está colocando lá fora os dados, né? Então não tem como a gente também manter os dados de quem está colocando, fazendo o upload de uma ferramenta pública. O que dá para a gente fazer é monitorar e falar, opa, esse dado aqui está acontecendo demais. E aí notificar, pessoal, e gerar uma orientação interna, não pode se usar a ferramenta tal, porque ela corre risco, porque ela pode vazar seus dados de alguma maneira ali dentro, né? Restrições de customizações, então ferramentas públicas não tem como customizar. O custo oculto, né? Tudo que é de graça tem um custo indiretamente. Se é de graça, você é o produto. Se você é o produto, é seus dados que estão ali dentro, né? Então não tem jeito, não existe nada de graça. Ninguém vai pagar um servidor, pagar uma infraestrutura, pagar um desenvolvimento para manter alguma coisa ali de graça, né? Interrupções de serviço sem garantia real e disponibilidade de serviços gratuitos, de modo geral. Então, isso é um cuidado com qualquer tipo de software público, não seja ele para edição PDF ou qualquer outra coisa ali dentro, né? E aí, quando a gente fala em benefícios de software local, software on-premise, ali web on-premise, é que não tem muita diferença de um para o outro.
pensando em segurança, se é mantido pela universidade, se é mantido por uma equipe técnica, o software web on-premise tem uma gestão centralizada. E é um controle só, uma ferramenta só. Já um software local tem desempenho melhor, mas também tem que ser mantido pelos administradores de redes e de suporte do ambiente. Tem que ter um controle ali dentro para ver se o software realmente precisa. Às vezes o software é uma mascarazinha para um serviço web, porque isso tem muito hoje. Você instala um programa, ele vai lá, pede login e senha dentro do software. E ele está se conectando com uma aplicação web. E ele está mandando todos os dados lá para fora para fazer o processamento. Então tem que tomar um certo cuidado ali dentro. Né? Então tem várias coisas que a gente precisa ficar alerta aí de modo geral. Tá? E aí o IC, né? O IC, para resolver esse problema localmente, usou o Stirling PDF. Né? Ele nasceu numa solução de open source, cresceu muito rápido. Ele tem mais de 10 milhões de downloads já na solução. É uma solução mantida pela Open Core Ventures, que é uma solução que garante recursos financeiros para projetos open source que têm tendência a crescer. Né? Então, ou seja, ele tem financiamento e suporte para transformar os projetos open source em negócios sustentáveis. E a solução tem a versão paga e a versão gratuita. Né? A comunidade é ativa e tem atualizações constantes, tem muita gente trabalhando ali dentro. Né? Consegue entregar com fluxos automatizados, eu consigo colocar soluções em outras aplicações para fazer conversões a partir de API, né? E usar soluções como IA. Né? Então isso facilita e garante muito o crescimento da solução. No IC hospedado aqui no pdf.ic.unicamp.br. A gente limitou o acesso através do Google, com a conta Google, para @unicamp.br e para @dac.unicamp.br. Né? Eu até agradeço o Thiago Rico Rodrigues, que foi ele que fez a implementação aqui dentro do Instituto, e ele ajudou na tradução do PTBR da plataforma. Né? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser implementar em algum lugar, fala aí torrico@c.unicamp.br. E tô rico porque ele é rico mesmo, viu? Então eu só trabalho aqui para ter alguma coisa para fazer nos dias livres aí. Tá? Então, da minha parte, é só mais para explicar um pouquinho, para a gente acender aquele alerta, para sempre a gente ser proativo e ficar em cima, porque realmente, às vezes, é falta de desconhecimento das pessoas que estão submetendo os dados lá para fora, estão colocando os dados lá fora e nem sabem que aquilo pode causar um risco. Né? Então, a gente tem que ficar vigilante sempre aí para poder orientar as pessoas de modo geral. Tá? Pegar o gancho, professor Islene? Pode ser. Bom, mas deixa eu primeiro agradecer aqui, tá, todos, né, boa tarde. Eu queria agradecer o Comitê LGPD por estar trazendo esse assunto, né, dando um espaço para a gente conversar sobre isso, agradecer o William pela apresentação e também por enfatizar aqui os riscos envolvidos em colocar os PDFs fora, né, e daí, aproveitando o gancho, né, a ideia é realmente que se a gente deixar a Unicamp inteira usando, né, pesadamente algo que é fornecido por uma unidade de pesquisa, né, não seria muito justo, assim, em termos de divisão aí dos trabalhos, né. Então, a ideia da DETIC é fazer uma instalação, né, com a orientação aí do William, seguindo os mesmos moldes. Essa instalação que hoje está no IC, a gente vai ter uma instalação aqui, irmã, fornecida pela DETIC, e que vai estar disponível para todos, né? Então, eu queria também agradecer a equipe do Thiago Quinelato, né, que é da nossa divisão de infraestrutura de software, que está finalizando essa instalação, e também a equipe do C-Search, que vai nos ajudar com o monitoramento do uso, para a gente também poder pensar melhor como fazer essa divulgação, etc. Então, a ideia vai ser essa, que isso passe a ser um serviço da DETIC, né, que vai estar disponível no nosso portal, que a gente vai fazer uma divulgação e vai, né, então, estar disponível para todos. Queria agradecer a apresentação do William, da professora Islene. Realmente, acho que ficou bem claro para todos aqui todo o risco que está envolvido com a utilização dessas ferramentas online. A importância de que a gente utilize essas ferramentas que, na verdade, a ferramenta que será recomendada, né, e aí a gente já fica aí na aguardo de qual vai ser o caminho, né, de como utilizar a ferramenta que a DETIC vai disponibilizar. Bom, então, em resumo do que nós vimos nessa primeira parte do nosso workshop. Então, nós teremos a ferramenta que será disponibilizada pela DETIC,
e a gente vai pedir uma ampla divulgação. Então, os comitês locais são peças fundamentais para essa divulgação. Essa ferramenta ela deve ser utilizada por todos nós, por servidores, docentes, funcionários, alunos, pesquisadores, toda a comunidade Unicamp. O recomendado é que utilize a ferramenta que a DETIC vai disponibilizar para nós. Como que a gente está pensando em fazer isso pelo comitê gestor? A gente vai produzir uma arte e divulgar, então, com essas informações que a DETIC vai disponibilizar, o nome da ferramenta, o link de acesso, para que, e vamos disponibilizar isso por e-mail. Nos e-mails para os CTUs, para que eles divulguem nas suas listas locais de unidade, de docente, de servidor, nas suas listas de e-mail. Vamos disponibilizar para vocês, comitês locais, para vocês também disponibilizar internamente, para as pró-reitorias, para que elas possam disponibilizar nas suas reuniões de colegiados, enfim. Então, a gente está pensando em vários canais diferentes para que essa informação, essa recomendação, chegue a toda a comunidade. Mas a gente está fazendo workshop aqui para debater mesmo, para conversar com vocês, se vocês acham que é um caminho, que é viável, o que é importante que fique claro para todos, né? A importância, né, o risco, por que a gente tem que fazer isso? Por que é arriscado colocar essas informações, utilizar uma ferramenta na web? Então, isso a gente queria que fosse uma mensagem clara para todos aqui. E que a universidade estará disponibilizando essa recomendação e contar com vocês, comitês locais, para que essa informação chegue dentro de cada unidade para toda a comunidade interna. Então, acho que esses são os principais pontos para a gente debater aqui hoje, né, para deixar claro, para que a gente possa acompanhar. Como o professor Zé Luiz comentou, a gente vai fazer uma campanha durante 4 meses, a gente vai mandar esses e-mails. Então, a gente vai mandar um e-mail por mês, logo no início, que é geral, que vai ter as informações de como acessar, do porquê acessar. Numa segunda, já com um foco mais para os docentes, do que eles podem fazer, né? Depois para os alunos, e ao final do monitoramento. Então, como o William comentou, a gente vai ter esse período de monitoramento do quanto é utilizada as outras ferramentas, o quanto estará sendo utilizada a ferramenta que será disponibilizada pela DETIC, justamente para a gente sentir, né, o quanto a informação está chegando, o quanto que todos estão aderentes a essa recomendação.